Voltamos. Hoje estamos gravando o 15º episódio do Pode Processar com um convidado que há muito tempo a gente queria gravar. E antes de falar um pouco sobre ele, vamos novamente nos apresentar. Eu sou Laila, sou advogada previdenciarista e também advogada trabalhista. E Marcele. Eu sou advogada previdenciária. E nosso convidado hoje é o César Timóteo, gestor do escritório César Timóteo Advogados. E aí hoje a gente vai fazer a dinâmica um pouco mais diferente. Ele que vai se apresentar, falar sobre a área de atuação, sobre o escritório dele, sobre a expansão do escritório dele, antes da gente começar a entrar nas perguntas e no objetivo do episódio, que é falar sobre gestão, sobre IA e como quem está com o escritório começando agora pode escalar o seu. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Poder tentar compartilhar aí um pouquinho, né, desses anos de advocacia. Eu digo que sou advogado por acaso, mas apaixonado pela profissão e levo ela muito a sério no sentido de realmente cumprir o seu papel, né? O advogado ele tem que garantir justiça e a gente nunca pode perder isto. Minha trajetória, eu sou de uma família que ou você escolhia fazer direito ou medicina, todos do serviço público, então eu fazia os testes vocacionais e sempre dava direito. Eu falei, então eu vou aliar, né, duas coisas boas. Eu estou tendo vocação para isso e vou também estar tranquilo, vamos dizer assim, aqui dentro de casa. Quando eu fiz vestibular para direito e eu fiz os primeiros períodos, eu confesso que fiquei ali, né, aquele filosofia, antropologia, e eu tentando entender ali, porque eu sou uma pessoa muito prática e muito visual. Mas do terceiro período em diante, que a gente começa a realmente pegar ali as leis, né, os pontos principais, começou tudo a fazer sentido de fato. E aí eu consegui entender que realmente o direito, ele fazia parte ali do que eu almejava. E um ponto que foi muito importante dentro da carreira para eu conseguir definir realmente que eu queria ser advogado, foi que na metade do curso eu tive uma oportunidade de trabalhar na Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então eu trabalhei lá 6 anos como escrivão ad hoc. E, naturalmente, como todo mundo, né, assim, pelo menos é a lenda que se conta dentro do direito, que a gente se apaixona pelo penal. Então, eu trabalho dentro da delegacia, obviamente me apaixonei pelo penal, mas até hoje também continuo apaixonado pelo penal. E comecei a trabalhar ali e consegui entender sobre o mundo do serviço público. E ali eu fui entendendo as dores, as dificuldades, os anseios, né? E todo aquele arcabouço que a gente tem ali de um serviço público nosso que é mais engessado. Tudo precisa de uma licitação, tu não consegue nada para ontem, e eu sempre uma pessoa objetiva e diligente no sentido, sentia muito preso naquele ambiente. E assim eu formei, né? E tinha um planejamento de ser delegado, bati em muitas traves, e hoje eu digo assim, graças a Deus, mas eu desejava ser delegado. E aí eu estudei a metade da minha faculdade, ali em diante, focado nisso. E aí foi onde eu aprendi a fazer investigações. E aí foi uma grande virada de chave para o escritório, vamos dizer assim, guinar e a gente mudar à frente. Quando eu formei, passei ainda um ano ali fazendo concurso, mas eu trabalhava num local que tinha muitas pessoas. Então eu conseguia ter uma rede muito grande. E como eu sempre fui prestativo, no sentido de alguém precisava de ajuda, eu orientava, eu dava alguma sugestão, naturalmente eu fui começando a ganhar casos. Quando me deparei, eu tinha 30 processos. E eu falei, nossa, eu acho que isso aqui, eu acho que pode ir adiante. E aí eu recebi um convite de um colega meu, aqui de faculdade, que tinha um escritório recém-montado e tudo, e ele me convidou para trabalhar com ele, né? Eu com meus processos, ele com o processo dele, a gente montou ali uma parceria inicialmente, que depois virou uma sociedade, e a gente foi crescendo. E aí eu pegava e fazia o quê? Tirava todo o rendimento que eu tinha da polícia e investia dentro do escritório. Então eu passei 1 ano e meio fechando no vermelho. E por isso eu sou muito grato à polícia pelos ensinamentos, porque na polícia a gente aprende a atender pessoas de todas as situações, né? É um pronto-socorro jurídico, a delegacia. E aprendi ali também que você precisa fazer gestão para que seu escritório dê certo. Porque quando você fecha o primeiro mês no vermelho e tu tem que tirar de uma outra fonte, algo não está certo.
E eu tenho muito comigo que a organização é algo que tem que funcionar. Você organiza e dá certo as coisas. E eu passei esse 1 ano e meio na persistência de fazer o escritório dar certo. E quando a gente chegou em 1 ano e meio, o escritório começou a se pagar. Não é que ele dava lucro, ele se pagava. Só que o tempo que eu precisava dedicar no escritório não dava mais tempo de eu conciliar com a polícia. Então eu pedi meu desligamento da polícia e segui carreira no escritório, porque a partir dali eu já entendia que o que eu queria era ser advogado. E eu digo assim que a gente teve um grande privilégio, porque eu comecei no escritório com toda uma estrutura. Eu levei meu computador e a gente já tinha uma estrutura, mas mesmo nos privilégios, sempre foi difícil, sempre foi complicado. Porque o mais simples era ter desistido, né? Passado 2, 3 meses no vermelho, podia ter largado aquilo de mão, seguido a minha vida no concurso E a maioria faz isso. 2, 3 meses, não deu certo. Na primeira dificuldade já larga. Exato. E a advocacia, ela é persistência, né? Sim. Quando a gente fala que tem que buscar justiça, isso não é, é só advocacia antiga ou tradicional, não. Esse é o nosso dever. E a justiça, ela nem sempre, ela é simples, Sim. né? A gente Não é precisa slogan lutar. de escritório, é algo concreto que nós, advogados, se não tivermos esse objetivo, a gente está fazendo o quê? Exatamente. E aí, depois que a gente passou dessa primeira fase, e aí começou o escritório a engrenar, aumentou os processos, e eram processos realmente 100% orgânicos, porque o escritório abriu em 2013, então em 2013 ninguém falava sobre marketing jurídico, né? Esquece sobre isso, e a gente ainda estava ali começando um Google da vida, então a gente ainda estava muito arcaico no sentido realmente de propagar, então era muito realmente orgânico. E quando foi ali meados mais ou menos de 2015, a gente conseguiu o nosso primeiro cliente de empresa. Até então era advocacia pro autor. Era o que aparecia, né? Qualquer coisa Generalista. vem aqui. E a única coisa que eu não atuava, e até hoje a gente não atua, é o criminal para pessoa física. Ah, sim. Porque como eu tinha ligação de polícia, então minha cabeça era polícia. Sim. Né? Então, eu sirvo muito para um advogado de acusação, né? Então, mas eu não conflitava, né, esses pontos de interesse, até porque não fazia sentido para mim, realmente. Então, a gente pegava consumidor, a gente pegava trabalhista, previdenciário, muito pouco, porque realmente não era uma área que a gente dominava, né? Então, para ter uma ideia, eu não estudei para a OAB só a segunda fase. Porque como eu queria muito o delegado, o OAB para mim era tipo assim, eu vou ter que fazer porque é uma questão de honra que a gente tem que ter, né? Sim. Sim. A gente tem que fazer o curso de direito, não adianta tu ser bacharel, tu tem que ser Sim. advogado mesmo que tu nunca queira advogar. Advogado com a OAB e tudo. Exatamente. E nessa disputa, né, vamos dizer assim, desses estudos, a OAB sempre ela ia ficando de lado. Mas o concurso para delegado ele é bem amplo. Então lá tu tinha alguma coisa de consumidor, tu tinha a parte civil, né? Então dentro de casa eu tinha minha mãe que trabalhava na Justiça do Trabalho, então tinha alguém da área do trabalho que conseguia me apoiar, né, com relação às decisões. Então a gente começou assim. Pegamos aquele primeiro boom de telefonia, né? Então um tempo que nenhuma operadora funcionava. E aí a gente começou a trabalhar nesses processos. E eu me lembro como se fosse hoje que eu trouxe muito da vivência da polícia para dentro do processo. E eu acho que isso fortaleceu bastante as nossas causas. Porque desde o início nós éramos advogados que faziam um processo com muita prova. Então, para entrar numa ação, por exemplo, contra a companhia telefônica, né? O que a gente fazia? Juntava reclamações na Anatel, né, todos os chamados que eram possíveis, e juntava tudo aquilo no processo, que ainda era um processo físico, mas a gente imprimia aquele calhamaço e levava para os processos para demonstrar que realmente a gente estava lutando. E aí, se a gente pega hoje, né, o direito do consumidor, não se consegue muitas das vezes nem ingressar no juizado sem tu ter feito uma reclamação pré-processual Sim. antes, né? Então, eu acho que esses foram pontos importantes que a polícia nos deu, né, de conhecimento de investigação. E aí, seguindo nesse ponto do escritório, lá em 2015, quando a gente conseguiu um cliente que mudou totalmente o formato do escritório, e ali que a gente bateu o martelo e definiu que realmente o escritório seria focado no empresarial, o meu então sócio informou para mim que queria fazer concurso. Nossa. E aí eu falei, não entendi, né? Mas ele quis fazer concurso, eu, ok, tranquilo, a advocacia ela tá dando certo, eu vou seguir por aqui.
E aí surge o escritório César Timóteo Advocacia, né? Então, foi ali, aquele primeiro momento foi muito importante para a gente, com relação a conhecer, andar no escritório, aprender algumas coisas. Desde o início, eu que cuidava da parte administrativa do escritório, então, a organização, levantamento das contas, fechamento, a gente já tinha sistema jurídico. Lá atrás, a OAB disponibilizava para a gente o Promad, que é um sistema que era bem baratinho, era tipo assim, era uns R$30. E a gente já tinha os processos tudo cadastrado, né? Então a gente viveu um mundo ali, né, aprendendo a cadastrar, atualizar processo. Então o cliente ligava no escritório, a gente acessava já um sistema, mesmo, vamos dizer assim, que é arcaico, mas para aquela época muito funcional, e a gente já conseguia deixar registrado muitas coisas. E aí em 2015, que a gente fez essa mudança do escritório, eu entendi que a gente conseguiria aliar muito bem as investigações dentro de uma seara, sair da seara ali pública para uma privada, e aí a gente descobriu as investigações internas. Então esse cliente que a gente conseguiu ali, a gente foi atuar com ele sobre a investigação interna. Então era compliance puramente, né? E aí todo aquele tempo que eu tive de polícia me serviu muito com relação a isso. E ali eu já estava bem encaminhado nesse ponto, né? Fazendo especialização, mestrado na parte de criminologia, né? Da parte criminal. E aí a gente conseguiu desenvolver metodologias para conseguir atender esse cliente, né? De ponta a ponta hoje, através de investigações internas. E aí, mais para frente, depois a gente foi descobrindo o mundo de uma ouvidoria, né? A gente foi descobrindo o mundo que o criminal, através de um penal empresarial, dava para se atuar também, então dava para realmente ser um advogado criminal, mas trabalhando muito como assistente de acusação. E aí a gente fez ali uma frente do escritório, mas a gente sempre teve aquela outra parte do escritório que eram os processos iniciais, né? Então, os clientes que vieram do início permaneceram conosco, então eles traziam demandas, né, cíveis, trabalhistas, e aí a gente começou a nichar o escritório, porque no início, como a gente precisa de receita, tu quer pegar o todo, né? E se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, se for necessário, ok, mas sempre saiba o momento de quanto que aquilo está te rendendo. Porque às vezes a gente quer pegar qualquer ação porque a gente não tem nada e tu gasta muito mais para ter aquela ação do que realmente ela vai te dar ganhos. Então, por exemplo, se eu for hoje lá no escritório, a gente puxa no sistema, eu tenho ações ainda de 2013 que a gente não recebeu. Então, nós estamos falando aí de 13 anos de uma ação dessa que ela, com certeza, e ela não é milionária, porque era de advogado do início, e ela não se paga, né? E ela não se paga. Então, a gente conseguiu estruturar o escritório nesses pontos, né? Atuando hoje muito forte na área do compliance, mas a gente montou o nosso contencioso, então a gente atua muito no trabalhista, né, no civil, então atendendo empresa, então a empresa, majoritariamente as atividades ali são dentro do trabalhista, né, o maior ponto que está. Mas a gente também entendeu que quando a gente faz investigação interna, a gente consegue ter um raio-x das empresas. Então a gente precisa tratar essas oportunidades. E aí surgiu dentro do escritório também a área do consultivo, né? Então a gente hoje também atua com consultivo no sentido de trabalhar de forma preventiva. E ali no consultivo que eu vejo que a advocacia ela começa de fato a ter mudado de forma essa metodologia clássica que a gente tem, que é só processo, né? Então no consultivo tu consegue atuar 100% sem depender de uma decisão do judiciário, mas impactando 90% ou 100% das vezes quando existe um litígio, ou porque está errado, ou porque teve uma oportunidade de estar certo, né? Então a gente chegou nesse momento de escritório, né, depois desses 13 anos, trabalhando muito nessas frentes, mas com escritório de fato com viés realmente empresarial. Temos nossas pessoas físicas que são clientes de longa data, mas hoje eu já digo que assim, a gente tem o luxo e a oportunidade, né, vamos dizer assim, um privilégio, talvez seja a melhor palavra, de conseguir atuar em processos realmente que a gente tem especialidades, né? E assim, pelo que eu vejo, eu atuo na área trabalhista também, mas pro autor, pro reclamante, que antes, e antes de ter meu escritório, eu trabalhava no escritório que só trabalhava para reclamado, então eu consegui ver as duas partes. Às vezes quando eu trabalhava nesse escritório, a gente só era avisada de alguma coisa depois que chegava o processo. E hoje, quando eu tenho alguma situação de algum cliente, principalmente de limbo jurídico previdenciário,
Quando eu entro em contato com a empresa, ele já fala, não, vou falar com o jurídico, o processo ainda nem existe, só tô falando com a empresa, eles já passam pro advogado deles. Então, antes, eles iam esperar primeiro a bomba acontecer para avisar o advogado. E hoje não. Já tem uma consciência empresarial de primeiro consultar o advogado para evitar o litígio, para evitar o conflito e resolver da melhor forma. Eu sempre digo assim que um advogado que cuida da área empresarial, ele tem que entender que ele precisa ser um parceiro de negócio do cliente dele. Então, não adianta tu atender uma empresa e tu não entender os valores daquela empresa, onde que ela quer chegar, qual é o perfil dela, o que eles gostam, qual é o tipo de serviço ou produto que eles vendem, o que eles são bons e o que eles não são. Por quê? Porque quando a gente fala de consultivo e a gente fala do mundo empresarial, todo tempo na mesa vai se falar sobre um ponto: custo, valor. Sim. Quanto que nós vamos economizar e quanto que nós vamos gastar com relação a isso. Afinal de contas, uma empresa no final do dia ela precisa dar lucro. E o lucro não é só eu vender muito. Eu preciso vender bem e segurar muito minha operação. Sim. E isso tem muito a ver também com dentro de escritório de advocacia, né? Então, quando você consegue controlar isso, né, consegue demonstrar para o cliente que trabalhando de uma forma preventiva a gente consegue economizar, isso flui bem, né? Então, você consegue trabalhar com planejamento, né? Então, o jurídico ele passa a deixa de ser aquele setor chato que só vai te trazer problema e bomba, e ele se transforma naquele setor que ele consegue trazer planejamento estratégico, rentabilidade para a empresa, previsibilidade, né? Então, tem que se fazer planejamento jurídico numa empresa. As pessoas só pensam, vamos fazer planejamento de vendas, né? O planejamento estratégico ele é baseado no quê? Vendas que a gente precisa ter, melhorar nossos fornecedores e muitas das vezes para por aí, né? Mas tu precisa falar sobre gestão de pessoas, tu precisa falar sobre a questão jurídica, né? Então, é um desafio que eu entendo com relação a isso dentro do mundo do direito, em especial porque nós temos muito a cabeça, e eu falo assim, nós no sentido realmente da nossa classe como um todo, de que a gente forma em direito para ser advogado. E aí, por isso que a gente anda na rua e as pessoas perguntam tu é formado em quê? Em advocacia, né? Então, a gente confunde um pouco que quando a gente faz direito, a gente se transforma em um bacharel em direito, né? E depois a gente escolhe as profissões que a gente quer isso. Porque é magistratura, tu vai ter que estudar sobre as ações da magistratura, que não é só sobre técnico, né? Muitas das vezes um juiz, quando ele está nas primeiras instâncias, ele está lá respondendo pelo fórum como um todo. E ali tu tem muitos pontos, né? Um promotor da mesma forma, um delegado do mesmo formato, que seja qualquer outra área ali dentro do direito, você vai ter que ter pontos de gestão. Então, eu acho que também um grande ponto do escritório que a gente teve foi que lá atrás, quando a gente teve os primeiros sistemas, e eu te digo assim, imagina, no primeiro ano de escritório, tu já tem um sistema para cadastrar processos. E hoje o pessoal pode dizer, meu Deus, que absurdo, mas existe hoje muitos colegas que não têm um sistema. Eles trabalham tudo planilhado no Excel, acompanhando os seus processos. Então, é realmente algo que mudou a nossa visão. Por quê? Quando tu tem organizado isso via sistema, tu começa a trabalhar em cima de dados. Quando tu começa a trabalhar em cima de dados, tu começa a ver oportunidades dentro da tua atividade. Então, assim como uma empresa ela quer saber se ela já está sendo processada e ainda nem recebeu essa intimação e se ela pode atuar de alguma forma que pode economizar, nós dentro de um escritório de advocacia também temos que pensar com relação a isso. Antes mesmo de eu fechar com aquele cliente, eu preciso entender qual é o meu serviço, qual é a finalidade do meu escritório, né? E aí eu acho que é um ponto que eu tento trabalhar e combater, eu acho que é o máximo no sentido dentro da advocacia, que muitas das vezes os colegas se olham como todo mundo concorrente. Sim. Sendo que a advocacia ela é um vasto mundo e a gente precisa aprender muito de gestão, muito de serviços, entender realmente o que é um serviço do outro. Por exemplo, não é porque eu tenho uma loja, não sei, um pet shop, que quer dizer que a doutora Lai também tem um pet shop e nós somos concorrentes. Pode ser um pet shop especializado em gato, eu em cachorro, e aí? É muito diferente o nosso mundo, nossos clientes são diferentes, né? Então, eu acho que a gestão, ela muda muito o ponto do jogo. E um bacharel em direito, ele não tem formação em gestão. Sim. Mas assim como um odontólogo não tem, um médico não tem, né? Talvez um administrador de empresas
ele realmente estudou mais um pouco disso. Então, eu acho que quando se fala de gestão, a gente muda o jogo realmente de um escritório. Não só uma empresa também, né? Perfeito. A gente está falando aqui de um escritório com 13 anos. Eu imagino que deva ter uma estrutura interna muito bem definida de setores, porque a advocacia, quando a gente começa como autônomo, a gente é o presa. A gente faz o financeiro, a gente atende o cliente, a gente fecha o contrato, faz o processo. Mas à medida que vai escalando e a gente vai tendo mais clientes, é necessário contratar, delegar. Hoje em dia, eu vou tirar pelo meu escritório, a gente tem 4 setores, que é o comercial, o jurídico operacional, o marketing e o financeiro. Mas eu imagino que o seu deva ter uma estrutura bem mais robusta internamente. O senhor pode falar um pouco mais sobre ela pra gente? Posso. E o que eu acho interessante é que mesmo lá atrás, no início, eu sempre gostei muito de organização, como eu falei para vocês. Então, eu tive sempre um organograma. E mesmo que o organograma não tivesse pessoas, eu sempre trabalhava mentalmente de que aquele momento que eu estava parando, eu estava fazendo a função do financeiro. Sim. Aquele outro momento eu estava trabalhando, fazendo a função do comercial. E o escritório ele foi andando, normalmente o organograma ele é vivo, né? Há necessidade de se criar. E, vou dizer assim, há pouco tempo a gente conseguiu ter todas as peças principais desse organograma. Obviamente que como a gente sempre vai pensando em crescimento, então vai surgindo setores que muitas das vezes a gente ainda vai falar assim, são setores que ainda vão fazer testes para entender se eles funcionam. Mas hoje como é que a gente dividiu a nossa operação? Eu digo sempre que nós somos um escritório de um sócio só, mas por acaso, porque quem entra dentro do escritório, ele desde um programa de estágio, ele tem a possibilidade de subir em planos de carreira e chegar até um ponto, então eu olho sempre para o meu time no sentido de formar pessoas para ocupar espaços maiores. Porque para crescer a gente precisa ter pessoas estratégicas em lugares estratégicos. E aqui eu não estou falando só minimamente de conhecimento técnico. Eu preciso de pessoas que entendam sobre o projeto, né? Então, por isso que eu falei um pouco nos bastidores com vocês sobre o planejamento estratégico nosso de 2026, é um pouco sobre isso. Mostrar para o nosso time aonde nós vamos, como nós vamos, e o que é o papel de cada um. Então, de estrutura de escritório hoje, a gente é dividido em departamentos, e aí a gente vai ter um departamento da produção jurídica, que aí ele separa ali em 3 setores, né? Então, a gente tem o consultivo, aí tem a coordenação do consultivo, tem os núcleos de dentro do consultivo, como demandas estratégicas, como demandas conciliatórias, a demanda regulatória. Então, é o time que vai trabalhar ali todo fora judiciário, né? A gente tem um outro setor que é o compliance, que vem a ouvidoria, a investigação interna, vem o penal empresarial, então, em que pese essa atividade também seja muito afeta a consultivo, mas ela é mais especializada dentro, né, da parte do compliance, realmente, são ferramentas ali de compliance. E a gente tem o nosso contencioso, né, que aí vai ser a advocacia de fato tradicional. E aí um pouco diferente de alguns escritórios, a gente ainda divide ela por fase. Então eu tenho um núcleo do time que faz só inicial, um núcleo do time que só vai cuidar da instrução e dos recursos, e outro time que vai cuidar só da parte da execução. Então, como a gente não atua em diversas áreas do direito, vamos dizer assim, a gente tem mais predominância do trabalhista e ali uns 20% mais da parte civil, a gente consegue organizar isso bem. Então, aí roda toda a nossa parte de produção jurídica. E aí eu digo que a gente tem as outras áreas de apoio, que são maiores do que a produção jurídica. E aí que é o grande ponto. Lá em 2017, eu estive numa Fenalol e conheci controladoria jurídica. Né? E aquilo me chamou muita atenção, porque controladoria jurídica é algo extremamente organizado, processo, muito visual, então aquilo me atraiu muito facilmente. E a gente trouxe a ideia de ter uma controladoria jurídica no escritório, lá em 2017, e a gente foi crescendo. Né? E até outro dia a gente tinha uma controladoria jurídica que era dividida em operacional. Então, eu estou falando aqui de prazo, eu estou falando de audiência, de distribuição de intimações, cadastro de processo, monitoramento, fazer os balcões virtuais para poder realmente funcionar ali. E a gente tinha a controladoria analítica, que era mais voltada para dados, fazer relatórios, analisar indicadores, né, fazer toda essa parte mais de estudo. E aí foi quando a gente conheceu depois em 2020, mais ou menos, 2021, o Legal Operation, e aí surgiu esse boom de falar sobre gestão jurídica,
e a gente montou dentro do escritório o departamento de gestão jurídica, que é formado pela controladoria e pelo Legal Operations, que aí hoje o Legal Operations ele já cuida da parte de fluxo e procedimento, que são os manuais. Então, vamos fazer esse serviço. Então, o Legal Operations ele vai analisar se esse serviço realmente tem rentabilidade, qual vai ser o fluxo dentro do escritório, se a gente tem capacidade de desenvolver ele, se a gente tem time necessário, se precisa de tecnologia, né? E aí vem ali do outro lado dele o núcleo de indicadores, né? E relatórios, que é exatamente para poder controlar esses números dentro do escritório. Então, para a gente tomar decisões, esse núcleo é muito importante, a gente precisa entender. Então, não adianta ter lá na ponta o advogado nosso do operacional dizendo eu estou com muita carga de serviço, e muitas das vezes a gente vai lá e às vezes é uma questão mesmo de metodologia. Uma melhor organização da agenda, é uma melhor redistribuição das atividades, né? E se a gente não olha para isso, a gente perde dinheiro, porque a ideia natural do ser humano é contrata mais gente. E aí você vai contratando, quando tu olha, teu time ele tá imenso. Nossa. E tu não tem produtividade alguma. Folha de pagamento muito grande. E até isso que a gente também queria entrar na temática. Eu me lembro que o último episódio que a gente gravou foi mais ou menos 1 ano atrás, de gestão jurídica. A gente ainda estava falando na época sobre a evolução do processo, que ele saiu de físico para processo judicial. E que muitos advogados tiveram dificuldade, principalmente os mais antigos, de se adaptar. Então, eles pagavam advogados mais jovens para fazer o peticionamento eletrônico. Só que hoje em dia, e isso em um lapso de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente teve uma evolução muito grande de inteligência artificial. A gente tem inteligência artificial para tudo. Inteligência artificial para atender, para peticionar, para fazer tudo. Para responder o WhatsApp. Exatamente. Como se houver isso no padrão de escalonamento de um escritório, na substituição de equipe, para que eu não tenha uma folha de pagamento tão inflada, mas que eu também não perca uma equipe que seja excelente. Se a gente olhar só com uma mente de gestor e dono de negócio, é tipo algo fantástico, né? E você pode se perder e se deslumbrar achando que só a inteligência artificial ela vai ser suficiente para ti. Assim como é qualquer outro tipo de sistema antes, né? Então, tu estava falando de peticionamento, eu me recordo que lá em meados mais ou menos de 2019, 2020, a gente teve um cliente que tinha uma alta demanda na Justiça do Trabalho. E a gente conseguiu encontrar um sistema de peticionamento. Então, a gente gastava o nosso time de controladoria 1 hora para fazer o peticionamento. E com esse sistema, a gente conseguiu reduzir isso para 20 minutos. Então, obviamente, aquela pessoa que eu tinha 1 hora alocado para aquilo, e hoje ela só gasta 20, aqueles 40 minutos, a gente consegue alocá-la em outras posições. Então, quando tu falas de inteligência artificial, o que eu vejo? Uma grande oportunidade, e é uma mudança realmente de cultura. Nós temos que ter, a gente precisa olhar para a inteligência artificial não no sentido da gente competir com ela, porque se juntarmos aqui todo o tempo de experiência que nós temos, a gente não vai conseguir fazer uma análise de dado que ela consegue fazer. Mas nós precisamos usar ela realmente como uma ferramenta apoiando o nosso trabalho. Então eu sempre falo para o meu time o seguinte ponto. Antigamente a gente perguntava para a pessoa daqui 5, 10 anos na advocacia onde ela teria que estar. Isso porque as ondas eram maiores. Uma mudança tecnológica mudava de fato em 10 anos, em 5 anos. Hoje isso está a cada 6 meses a gente tem novas tecnologias. Se tu falar sobre inteligência artificial há 1 ano atrás, nós estávamos falando de inteligência artificial que estava fazendo meramente cruzamento de dados. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial de forma generativa, né? Que ela consegue aprender com os exemplos, com ela mesma e conseguir ir avançando. Então eu digo para o meu time o seguinte ponto. Há necessidade de você dominar essas ferramentas, porque essa parte operacional, 1 hora ela vai deixar de existir. E a gente precisa estar preparado, porque a gente não forma time para perder time. A gente forma time para ir para os próximos níveis, né? Então, desde do estagiário que entra no escritório, ele vai aprender sobre tecnologia. Então, ele vai ter acesso à ferramenta, ele vai precisar estudar um pouco sobre isso. A gente não precisa meramente de um profissional técnico. A gente precisa de um profissional que ele consiga utilizar isso para alavancar o trabalho dele. E, com isso, ele precisa aprender o quê? A vender o serviço dele, né? Mas, doutor, como é que eu vou vender meu serviço dentro da própria empresa? Ora, você vai ter um líder. Se você for um líder, você vai ser alguém acima. Você está falando na minha posição, eu tenho que vender nosso serviço para o cliente. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas para a gente vender valor para o cliente ou internamente. Então, eu gastava
1 hora para fazer o peticionamento, agora eu gasto 20 minutos. E esses 40 minutos, por exemplo, a gente pode melhorar aquele fluxo que está dando trabalho lá no inicial e por isso que está atrasando tanto. Então, inteligência artificial para mim ela é algo extremamente produtiva e quem não se adequar a isso vai ser o advogado que não se adequou ao processo virtual. E assim, quando chegou essa questão de todo mundo falando, ChatGPT, fiz logo a assinatura do chat. E assim, eu confesso que por mais eu já fiz curso de mexer nele, eu sei razoavelmente mexer. Só que às vezes eu acho ele muito burro, ele desconfigura do nada, eu fico louca. Teve um dia que eu xinguei ele, foi assim. Já tava estressada. E eu não sei se por conta, parece que o celular escuta até nossos pensamentos, começou a aparecer muita coisa do cloud. Acho que não sei se é assim que fala. Sim. E todas as postagens eram no mesmo sentido. Se você tem ChatGPT, descadastre agora, mude pro cloud, falando dessas mudanças. Aí acho que umas semanas atrás falei com uma amiga minha, disse, olha, tu já usou? E aí ela, é muito bom, só que acaba custando mais e tal. Eu disse, rapaz, eu acho que eu vou testar. Eu acho que eu vou testar justamente por ver o que tinha mais, por causa dessa... Tu configura, tem todo um trabalho no chat. Aí, do nada, ele vem e faz tudo ao contrário do que tu pediu. Eu coloco lá e ele esquece de botar o número do processo. Aí ele esquece de colocar o endereçamento. Eu te botei bem aqui o arquivo. Eu fico louca. E aí eu queria saber quais ferramentas tá usando hoje no teu escritório. Você já fez esse comparativo entre o chat e o cloud, o notebook LM? Quais são as ferramentas que tu elege como melhores? Assim, vou dizer que depende muito do tipo de atividade, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do ChatGPT para fazer as atividades minha quanto CEO. Né? Consigo ganhar muito tempo ali com ela. Mas vai depender muito do ponto da atividade. Por exemplo, no notebook LM a gente utiliza também bastante do escritório, mas muito mais para eu analisar uma quantidade maior de documentos e pegar informações. Então, recebo uma documentação ali com 1000 páginas e a gente precisa dar uma devolutiva rápida para o cliente. A gente passa logo ali, analisa, vê os principais pontos, fala com o cliente inicialmente que a gente vai fazer uma análise mais pormenorizada daquilo, mas tu consegue ganhar tempo. Então, eu acho que o grande X da inteligência artificial, e ela vai sempre evoluindo, e é uma tecnologia como se fosse um celular. Né? Então, tu consegue fazer duas formas. Ou tu usa o teu telefone só para ligação, ou um WhatsApp, que hoje quase ninguém mais liga, mas um WhatsApp e ponto, e talvez ver uma rede social, mas ele é um aparelho que ele faz 1000 outras funções. Então, para isso, o que a gente fez? Dentro lá do Legal Operations, a gente tem um núcleo de tecnologia e segurança. E esse núcleo de tecnologia e segurança, ele tem hoje uma pessoa formada em TI, faz direito também, mas muito mais vivida no sentido do mundo de tecnologia, exatamente para poder a gente pegar essas dores da equipe, porque realmente tem isso com relação a desconfigurações ou de que ele não está funcionando e a gente recebeu. E veja, nós somos um escritório muito afeta a tecnologia desde sempre. Mas o nosso time, mesmo assim, ele tinha muitas pessoas que tiveram resistência no início com a inteligência, exatamente por achar que perdia muito tempo. E perdia de fato, porque tu pedia uma coisa e te entregava outra. Né? Então, o que a gente fez com isso? A gente catalogou os tipos de ferramenta. Então, hoje a gente tem vários tipos de assinaturas dentro do escritório. Aquela que é mais específica para o teu setor, o time de tecnologia de segurança ele te apoia com relação a isso para montar os agentes, que aí é o grande X das questões, e aí esses agentes eles conseguem trabalhar de uma forma mais assertiva para ti. Vou dar um exemplo, por exemplo, tem dentro do nosso setor de contencioso análise de processos trabalhistas. Então, quando a gente faz as investigações internas, normalmente tu tem ali pareceres que vão na esfera trabalhista, às vezes uma demissão por justa causa, uma punição, ou então um desconto de algum ponto de uma verba rescisória, e a gente precisa acompanhar esses processos e conseguir ter dados. Então, a gente tem uma parte do time que uma da demanda deles é analisar esses processos. E quando a gente fazia isso, vamos dizer, na munheca, a gente gastava 1h30, porque tu imagina, um processo às vezes com 2, 3... um reclamante, mas são 3 pessoas, 4 pessoas que são envolvidas, porque eram vários pontos,
processos diferentes, várias diferentes, então qual o tempo que eu demoraria para dar um parecer e eu conseguir cruzar esses dados? É muito grande. Então a gente conseguiu calibrar uma agente de IA que a gente consegue reduzir isso para 30 minutos, né? E isso garante o quê? Agilidade, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar meu time criar isso como uma muleta e achar que só pelo simples fato dele usar a inteligência artificial ele consegue fazer o trabalho dele mais rápido e está tudo bem. Não, você é responsável pelas informações que constam aqui nessa análise. Então você precisa saber do direito, você precisa ser técnico, você precisa saber utilizar a inteligência artificial para poder te ajudar, mas você também precisa ler o processo, precisa entender sobre aquilo, né? Então a gente usa, assim, de forma realmente bem diversificada. E eu digo assim mais, doutora, existem momentos e momentos. Tem momentos que o chat ele consegue atender aquela demanda. Tem momentos que o Gemini está melhor com aquilo, né? E aí todas essas ferramentas, o cloud que a gente está falando, são agentes de IA. E aí qual é o grande problema delas? Um agente de IA, ela tem a formação por dentro dela de ter um esqueleto, uma estrutura para ela te responder. E normalmente tu pega a inteligência artificial, é uma venda, né? Quer não, ela quer fazer o quê? Todo tempo ela quer te agradar, né? Sim. Então pode ficar o mais irritado possível, xingar ela, que ela vai estar todo o tempo lá firme e plena, né? Para pedir desculpa e perguntar o que é que tu precisa mais, né? Mas existem outras ferramentas, por exemplo, humanos, que são ditos como diretores de uma inteligência, né? Então, imagina que um chat GPT é como se fosse o vendedor lá na ponta e o humanos é como se fosse um diretor da empresa. O vendedor, eu preciso dizer para ele que a meta dele é para vender 100 carros numa semana, e para o diretor eu não preciso falar disso, eu preciso falar para ele que você tem que aumentar a rentabilidade da empresa em X. E ele vai fazer as análises dele e vai entender que lá na ponta ele precisa vender 10 carros, que ele vai fazer uma campanha X, que ele vai fazer 3 outros mais pontos de marketing ali, e ele vai passar para o vendedor dele que ele precisa vender os 10. Né? Então essas outras inteligências elas são mais livres no sentido de encontrar formas e atalhos no sentido de pensar de uma forma melhor. E isso no mundo jurídico ainda tem um grande ponto em razão de questão de vazamento de dados, né, de informações. Mas a gente participa anualmente, desde uns 4 anos que a gente participa da AB2L, que é a Associação Brasileira de Legaltex e Lautex. É um mundo, vamos dizer assim, ainda deste tamanhozinho dentro do mundo jurídico, né? Então, lá tem uma certificação, né? Que é uma certificação de questão de tecnologia, escritórios que conseguem ter gestão, governança, mais gestão de pessoas e voltado muito para esse mundo tecnológico. E dentro dessa certificação, você tem necessidade de usar essas ferramentas. E aí, quando a gente vai para esses eventos, tu percebe que há 3 anos nós estamos falando de inteligência artificial, mas há 3 anos nós estamos falando disso de uma forma diferente. Então, o que eu estou querendo dizer? Que hoje a gente já tem muitas Lautex e Legaltex desenvolvendo softwares com relação a isso, né? A gente vai pegar ali um Jus Brasil, que todo advogado ali faz uma pesquisa de jurisprudência. Hoje a gente já tem acoplado lá uma inteligência artificial do Jus Brasil, então tu consegue comparar julgados entre julgados. Sim. E tu ainda pagando a mesma mensalidade que tu pagava antes, né? Não sei se é... Outro dia eu me surpreendi com uma mensagem no meu WhatsApp, era do Jus Brasil. Eu, gente, mas eu não cadastrei nenhum processo, não. Só uso mesmo para pesquisar jurisprudência e tal. Um processo que eu sou autora, eles estavam me mandando as notificações de movimentação. Eu, gente, mas quem foi que configurou isso? Venda, né? Na verdade, eu sou uma grande usuária do Jusiá. Uhum. Eu adoro porque ele tem facilitado muito as tarefas do escritório. A gente, ao longo da trajetória, a gente vai criando um arcabouço de peças. A gente vai, cada caso novo, a gente vai estruturando. Mas ele permite, ele já traz pra gente... antigamente a gente tinha que fazer uma pesquisa muito manual. A gente digitava lá o tema e ia abrindo julgado por julgado pra saber. Hoje em dia não. Eu digo, por exemplo, hoje mesmo eu fui fazer um recurso e eu disse, eu quero um julgado sobre teoria da causa madura relacionada à BPC, que a pessoa já tem todas as perícias. Ele me trouxe várias situações diferentes, ele vai linkando cada situação e vai me dizendo, olha, isso aqui, teoria da causa madura, se ele fez a perícia. Esse aqui, teoria da causa madura, se aconteceu isso. Então, ele traz diversos cenários.
Eu recebi Fenomenal, né? Eu recebi até uma pergunta no Instagram e eu disse assim, não, assistam um episódio que a gente vai trazer um convidado muito especial, que era justamente sobre quais ferramentas de AI eu utilizava no escritório. E aí, atrelado a isso, eu disse, gente, você não pode deixar de estudar porque tem muita gente que quer pegar todos os processos do mundo e confiar que a IA vai resolver para ele. Eu disse, você não pode. Eu tenho uma IA, mas eu dou comandos muito específicos para que ela saiba o que fazer, porque no fim das contas, quem é advogada sou eu, quem tem que saber o serviço sou eu. Sim. Ela pode me dar algumas sugestões, mas eu que vou escolher qual é o melhor caso que se encaixa pro meu cliente. Na verdade, a inteligência é burra. Quem é inteligente é quem tá por trás da inteligência. Porque tem que saber configurar o prompt, fazer o agente, saber o que perguntar, como perguntar. Porque se colocar uma pergunta de qualquer jeito, Sim. sai, às vezes, uma loucura. No meu chat, toda vez eu não invente jurisprudência. E eu sempre vou lá, de onde você tirou, e também vou lá e confiro. Porque eu acho que, não sei se hoje tá muito, mas no começo, quando, eu uso o chat, por exemplo. Nossa, tu usa chat, parece que tu era burra. Sim. Tu não sabe fazer sozinho, tu precisa que alguém faça por ti, e não. E hoje é questão de otimizar. Eu vi acho que tem algumas semanas, daquela Natália Beauty, Sim. que ela escreve, não sei se é para uma revista, para um jornal, e ela sempre foi defensora das IA, e falaram, descobri, tu escreveu o teu texto com IA. Ela disse, e eu nunca disse que eu não usava. Se eu posso melhorar o que eu fiz, por que eu não vou melhorar? Então, acho que também tem essa quebra desse preconceito e da gente entender como algo que nos ajuda e não como um preconceito, como algo que desmerece a inteligência da própria pessoa, da pessoa que utiliza. Toda mudança, ela passa por isso, né? A gente falou um pouco aqui do processo físico pro digital, eu vivi isso também, né? Então, chegava no fórum, o advogado ele estava enfurecido porque o processo dele ia ser digitalizado. E eu falei, meu Deus, né? Se eu posso acessar esse processo lá do escritório, não precisaria nem ter vindo aqui, né? Isso é uma maravilha, né? Tô ganhando tempo, né? Mas eu acho que o grande X também da inteligência artificial é as pessoas conseguirem calibrar ela para elas entenderem o seu perfil, né? Então, por exemplo, eu tenho um perfil muito objetivo, um perfil muito visual, eu tenho muita necessidade de ter dados, informações para ter convencimento realmente sobre aquilo, para tomar uma decisão. Então, quando tu consegue já deixar aquele agente ele entendido com relação a isso, ele consegue já trazer para ti informações realmente, e aí tu começa a ganhar tempo, porque é a mesma coisa lá atrás que a gente ia usar um Word e tu não sabe nenhum atalho. É um advogado que vai usar um computador e ele não consegue dividir uma tela, ele não sabe que isso era possível. Então ele precisa às vezes comprar 3 telas, sendo que a tela dele uma só era do tamanho dessa televisão, ele poderia utilizar só uma. Então há necessidade realmente da gente avançar com relação a isso, né? A aprender. E naturalmente as Legal Tech, elas têm essas funções de conseguir democratizar isso, né? O Juiz do Brasil é isso, né? Ele consegue trazer, porque o Juiz do Brasil hoje é um dos maiores mantenedores de dados de processos do Brasil. E nós estamos falando que o Brasil, quando junta o mundo inteiro, nós temos mais processos que o resto do mundo. Então, assim, imagina um banco de dados desse. Não existe o melhor jurista no mundo que vai ter capacidade de fazer uma análise desse banco inteiro de processos para achar decisões, às vezes, específicas, né? Então, inteligência artificial é um negócio assim que eu acho que vira muito chave dentro da advocacia, e quem não se adequar a isso, ele fica para trás, porque quem utiliza vai ter capacidade bem maior. Então, um advogado, por exemplo, que é autônomo hoje, ele tem uma capacidade, ele tem um teto. Assim como um escritório. Tu pode ter 100, tu pode ter 1000 advogados. Tu tem um teto, tu tem o teu limite. Mas tu imagina agora, tu com a inteligência artificial, tu conseguindo dobrar, triplicar esse teu limite e mantendo o mesmo time. Sim, né? sim. Então, aonde que nós chegaremos com relação a isso? Então, a gente vai mudar muito a nossa advocacia nos próximos anos. Assim, eu acredito muito com relação a isso. E eu bato todo dia na tecla no escritório que a gente precisa ter advogados que vivam o presente, mas que pensem no amanhã. Porque senão a gente fica para trás. E, de fato, se eu tiver só um advogado
que ele só serve unicamente para poder fazer petição, ele pode ser rapidamente substituído por uma inteligência que vai fazer uma petição com português muito mais correto, vai fazer muito mais petições daquilo, né? E ela vai ter uma produtividade que não se compara, né? Sim. Sim. Inclusive, até o ano passado, até metade do ano passado, eu estava pensando muito numa expansão de escritório voltada para espaços físicos e aumento de equipe, isso tudo até a metade do ano. Aí eu tive uma reunião com o financeiro, a gente reuniu todas as ideias e viu como é que o escritório estava funcionando, principalmente porque quando a gente fala muito de tecnologia, a gente pensa muito na IA, mas eu também tenho os disparos que eu solto de anúncios que eu tenho um alcance muito maior de clientes em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Sim. Que eu posso alcançar, inclusive, brasileiros em Portugal, brasileiros na França, brasileiros em qualquer lugar que precisem daquela demanda. E aí, a gente tem um escalonamento maior, eu chego para mais pessoas e a gente começou a pensar, tá, mas se essas pessoas estão em vários lugares do mundo, eu preciso mesmo de uma estrutura que seja muito cara? E aí, quantos profissionais habilitados a gente consegue manter aqui, quantos a gente vai precisar treinar? E tudo isso gerou um movimento interno do escritório para a gente diminuir o custo de manutenção da operação física e aumentar o custo e o investimento no que é digital. Porque a gente está vendo que isso é o futuro. Daqui há muito tempo, isso já está acontecendo hoje, o meu cliente ele não quer mais ir do escritório. Isso eu tiro do previdenciário. É muito raro o cliente que quer de fato estar lá. Ele sabe que a gente existe, ele já viu vários vídeos no Instagram, que é onde eles vão pesquisar a gente, já viu vários vídeos, então a partir dali ele começa, eu já sei que é confiável. Aí ele manda, assina o contrato digital, que a gente já tem os servidores de contrato digital, manda a foto do documento, a gente avalia, e dali a gente bota o processo que também é digital. Então a gente consegue escalar, chegar em mais pessoas e diminuir o custo operacional. E aí a gente vai mudar um pouco dos parâmetros do que é uma grande banca, né? Porque no Brasil, como a gente tem os dados dos escritórios muito de forma sigilosa, vamos dizer assim, fora os escritórios mega grandes que colocam isso no mercado e isso tem um porquê, né? Mas a gente analisa um escritório com 3 eixos. Quantidade de processo, faturamento e quantidade de pessoas. Faturamento é muito difícil a gente saber quanto que cada um fatura. Então, a gente, né, essa variável, ela às vezes foi muito empírica. Quantidade de processos a gente consegue até entender quantos processos tu tem. Mas o mais palpável é a quantidade de pessoas. Então, tu olha uma banca que tem 700 pessoas, tu fala assim, nossa, esse é um escritório muito grande, né? Esse é um grande escritório. Tu olha para o escritório de 100 pessoas, nossa, esse é um escritório muito grande. Para nossa região aqui, se a gente falar assim, quantos escritórios que a gente tem com mais de 50 pessoas? É muito pouco, né? Mas isso não quer dizer que em faturamento, em eficiência, em margem de lucro, não se tenha grandes e grandes escritórios. Então, é a grande oportunidade, vamos dizer assim, dos escritórios menores conseguirem aumentar a sua rentabilidade, aumentar o faturamento, sem ter realmente uma necessidade de ter uma estrutura mega gigante. Sim. Né? Então, realmente, o escritório boutique que antes tu precisaria ter poucas pessoas e só pode ter poucos processos porque tu não consegue escalar, mas é tu dizer que muitas das vezes tu consegue, às vezes, ter um escritório boutique com uma quantidade, não de massa, mas com uma quantidade 3, 4, 10 vezes maior do que era antigamente, né? Sim. Então, a gente consegue, muda muito o mercado, né? Então, eu acho que isso é um ponto também muito importante. A gente entra na advocacia e o nosso foco, porque a nossa formação, de novo, né? É tu ser bacharel em direito, ser advogado e ser muito inteligente e saber muito sobre isso. Porque isso vendia muito atrás. Mas pode ter a carga que tu tiver de conhecimento e será que a gente vai conseguir lutar contra um juiz Brasil desse com esse tanto de processo atualizando, né? Dando aquela informação? Obviamente que a gente precisa ser muito sólido no nosso conhecimento para poder saber se aquilo está certo, se está errado, se a melhor estratégia é aquela, porque muitas das vezes a tecnologia ela não está em todos os pontos. Vou dar um exemplo, por exemplo, vamos por uma audiência, vamos propor um acordo. Um trabalhista tem muito sobre isso. E qual foi a percepção da pessoa, o advogado? Né? Tu viu se ficou balançado, se ele conversou com o cliente, se o cliente está querendo fechar, ou o advogado está querendo fechar. Então, tu consegue perceber isso de uma forma ainda muito humana,
né? A gente ainda não tem tecnologia, não que não exista tecnologia, ela tem, mas ela não está disponível, vamos dizer assim, numa audiência, muitas das vezes, do presencial, né? Então a gente precisa ter esse feeling ainda, né? Mas a gente está passando por uma transformação. Acredito que advogados aí dos próximos anos vão ter muitas coisas que um advogado que se formou e entrou na profissão há 2, 3 anos já não vai estar fazendo mais, né? Então, tecnologia é algo realmente que a gente precisa entender, né? Precisa entender, precisa estudar mercado, e aí por isso é onde entra a questão de gestão, né? E eu acho muito interessante isso, porque nós somos advogados, nós somos feitos para processar. Se a gente parar para pensar, processo, pelo próprio nome mesmo ali, ele é um fluxo de atos que a gente precisa saber. E todo advogado sabe todos os atos de cós salteado, de olho fechado, como é que tu agiliza um processo ou não. E por que que nós não temos essa mesma visão para dentro do escritório? Sim. Né? Por que que a gente não tem essa mesma visão para uma ideia de tecnologia? Onde que eu posso melhorar? Onde que eu posso performar melhor o meu time? Né? Então, eu acho que essa é uma questão mesmo de eixo, né? Por enquanto que a profissão não nos cobrava isso, a partir de pouco tempo ela começa a nos cobrar, principalmente para escritórios empresariais, que a gente brinca que hoje o cliente ele não quer mais saber quantos processos ele tem, se ele está ganhando ou está perdendo. Ele já sabe. Ele está querendo saber por que tu perdeu, ou por que tu ganhou, ou por que tu não mostrou para ele determinado tipo de pontos, né? Então os departamentos jurídicos hoje eles já caminham muito atrelado a isso, né? Mas Eu lhe acompanho no seu Instagram e eu sempre achei muito legal, curioso. Fiquei pensando como foi que ele teve essa ideia sobre o programa de estágio, né? Que chama Programa Futuros Advogados. Que chama as pessoas, faz tipo um estágio de férias, né? E aí depois alguns são efetivados e depois tem um crescimento dentro do escritório. Aí eu queria entender como foi essa ideia, como ela é executada na prática. o Programa Futuros Advogados, a gente chama ele de PFA, ele surgiu lá em 2017 no escritório, quando a gente estava numa das ondas de crescimento, e a gente olhou para o mercado e viu que era necessário formar pessoas para atuar no nosso formato. E quando eu falo nosso formato, porque quando a gente fala de trabalhar no mundo de compliance, consultivo, naturalmente você não tem pessoas nessa vivência. Você vai pegar muitas vezes ali os estagiários e estão estagiando aonde? Processo, né? No contencioso. E aí tu pega os advogados também estão com essa visão. Então a gente sentiu ali uma necessidade de mercado da gente ter esses profissionais. Então a gente recruta estagiários do 7º e 8º período. A ideia é ele passar 2 anos dentro do escritório. E ali ele tem um plano de progressão. Então ele entra como estagiário júnior, ele vai para pleno, ele vai para sênior, ele tem a oportunidade de rodar dentro de vários setores dentro do escritório. Então ele vai começar lá pela controladoria jurídica, porque se a gente vai falar de tecnologia, a controladoria jurídica é que vai te ensinar a humildade de preencher os campos corretos, de preencher um sistema, né, de aprender mais um pouco sobre aquilo. E aí a gente vai formando esse estagiário já voltado para uma das nossas áreas dentro do escritório que ele tem melhor aptidão. E aí a gente está formando ali o futuro, nossos futuros advogados, né? Então, a próxima geração do escritório já estão lá. Então, a gente começou em 2017, então a gente tem, por exemplo, hoje, a coordenadora da Controladoria Jurídica, ela foi do PFA. Então, a gente tem o nosso primeiro estagiário do escritório, é um coordenador também. A gente tem advogados em núcleos que são disso. E eu digo muito que dentro do PFA a gente aprende uma coisa. Não podemos ser egoístas e soberbos no sentido de querer formar time só para nós. Então, eu digo que o PFA é uma forma que a gente tem também de apoiar a advocacia. Porque a gente tem grandes advogados que estão hoje no mercado que passaram pelo programa. Então, são pessoas que viveram esse universo, né, dentro do escritório, aprenderam não só a advogar, mas apresentar resultado, a vender o seu trabalho, a entender um pouco de tecnologia, de falar um pouco sobre o marketing jurídico. Então, tu vai lá no Instagram, tu vai ter o perfil só do Programa Futuros Advogados. Então, estão lá os estagiários montando, falando sobre aquilo. Então, eles estão vivendo com relação a isso. Então, a ideia do PFA é exatamente a gente conseguir formar essas novas gerações. E o mais interessante é que, um ano retrasado, a gente conseguiu uma premiação,
na Associação Brasileira de Recursos Humanos, levando o resultado do PFA, né? Mostrando como a gente conseguiu formar talentos e reter esses talentos dentro do escritório e transformar em profissionais ali que têm a cultura do escritório, né? Sim. Acho que isso vai muito na parte da gestão de pessoas, até porque lidar com pessoas em um mundo tão mecanizado como ele está se tornando tem sido cada vez mais difícil. Criar cultura, eu adoraria que a gente falasse um pouco mais sobre cultura, só que o nosso tempo está muito limitado aqui. Formar cultura dentro de um escritório, o que é que o meu escritório preza, o que é que eu tenho que passar para aquela pessoa que está entrando, que eu ainda vou formar ela, quais qualidades eu preciso ver nela. Então, se o senhor puder falar brevemente sobre cultura e principais habilidades que um provável candidato pudesse ter para ser avaliado e ser efetivado, seria interessante. Cultura quem define é a empresa, mas quem informa ela são pessoas. Então, quando a pessoa ela procura uma vaga, uma oportunidade dentro de um escritório ou qualquer empresa, é importante muito ela entender quais são os valores daquela empresa, se eles são sólidos, se coaduna com aqueles valores, e assim ela vai para um ambiente que a possibilidade dela estar vivendo um ambiente mais adaptável para ela vai ser bem melhor, né? Então, eu acho que a grande luta que hoje as empresas têm é querer impor a sua cultura aos colaboradores, né? E isso precisa ser uma via de mão dupla, né? Tem que fazer sentido para os colaboradores. Então, é importante que quando se entra dentro de uma empresa, eu saiba onde é que aquela empresa vai, quais são os valores, o que é que ela prega, né? O que é importante aqui, o que é que não é importante. E aí eu acho que a gente consegue diminuir um pouco, né, essa questão das dificuldades, vamos dizer assim, dentro da gestão, porque realmente nós temos o ser humano, ele é bem complexo. Então, pessoas, eu penso hoje de uma forma, amanhã eu posso estar pensando de outra forma, e tudo bem. O importante é que naquele momento eu esteja alinhado junto da empresa com meus valores, e eu acredito que a gente consegue chegar em um ponto em comum. Perfeito. Quer fazer o nosso bate-bola? Não, só uma última coisa, porque a gente recebeu... Os bastidores são ótimos, a gente sempre se adianta. O Dr. César Timóteo trouxe uma lembrancinha pra gente, explicando algumas coisas da empresa, inclusive essa questão do estagiário. Tem também uma agenda, tem caneta, muito bom, e a gente ficou muito agradecido, porque a gente vê a oportunidade de trazer pessoas das mais diferentes áreas, médicos, advogados e etc., que somem tanto com a gente quanto com as pessoas que nos assistem. E com certeza foi extremamente enriquecedor. Sim. Pode fazer o bate-bola. Então deixa eu fazer um bate-bola com o senhor. Respostas rápidas. Vamos lá. Tu quer fazer uma pergunta, eu faço outra? Não, pode fazer. Tá. Uma decisão que mudou o rumo de um escritório. Aprender sobre gestão. Um erro comum na gestão de advocacia. Não saber fazer gestão. Tecnologia indispensável hoje. Todo tempo. Perdão, inteligência artificial, né? Eu iria de inteligência artificial. O maior risco emocional da profissão. Se apaixonar pelos problemas dos clientes. Esse é interessante. Crescimento sólido ou crescimento rápido? Sempre sólido. E se você conseguir ser rápido, você é um fenômeno. O futuro da advocacia é uma palavra? Justiça. A gente tem que sempre continuar. Pensei que era gestão. Quer fazer o encerramento? Não, pode fazer. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para quem assistiu hoje nosso episódio? Eu quero agradecer o convite, né? Foi muito enriquecedor. Eu digo assim, de falar sobre gestão é um tema que eu acho que dá para falar horas e horas, mas espero que consiga ter contribuído um pouco, né, para a advocacia, no sentido de entender um pouco sobre o nosso mundo, né, e se apaixonar, e continuar firme, que é uma profissão secular, e nós vamos ser sempre indispensáveis de fato. Perfeito. E nós encerramos agora o nosso 15º episódio e aguardamos vocês no próximo. Valeu.